Estúdio News de hoje vai falar sobre a internet aqui no Brasil. Para conversar sobre esse tema, eu converso agora com Fábio Stebel, diretor executivo do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Fábio, obrigado pela participação aqui conosco no Estúdio News. Um prazer estar aqui. O prazer é nosso em começar essa conversa. Eu quero analisar primeiro o cenário da internet aqui no país. Segundo o IBGE, 1 a cada 4 pessoas não tem acesso à internet aqui no país. Isso dá cerca de 46 milhões de brasileiros. Qual é o problema principal para que essa parte da população ainda não consiga ter acesso à internet, Fábio? Olha, já faz tempo que o Brasil tem que olhar a internet como infraestrutura, como algo que não vai haver desenvolvimento sem internet. Então, mais ou menos 30% das pessoas ainda não têm, e ainda tem outros 30% que tem pouca, ou tem aquela experiência de ter um aplicativo só. Enquanto não tiver internet, a gente não consegue pensar em governo eletrônico, comércio eletrônico, banco digital. Tem melhorado bastante, ano após ano, mas assim, em 2020 ainda faltar um terço, é um cenário bastante ruim. Sobre exatamente esse ponto, sobre excluir essas pessoas, essa grande parte da sociedade, nesses temas que você mencionou, também na busca de notícias, na participação como uma sociedade completa, como que a gente olha para essa parcela da população? Como eles conseguem acessar, ou definitivamente eles não conseguem acessar coisas que são tão simples para nós, como buscar um extrato no banco, buscar uma informação, Fábio? 2020 sem internet, vamos lembrar de 1980, né? Então, basicamente, todo brasileiro conectado à internet acessa também pelo celular. Então, vamos considerar que essa internet é muito uma internet que chega no seu celular. Quais são as áreas que têm mais dificuldade de conectividade? É a área rural, que tem menos internet, e as classes mais baixas, que têm menos dinheiro. Como é que a gente aumenta essa conectividade? Primeiro, a internet tem que ser mais barata. A gente tem que começar a olhar a internet como um negócio que gera outros negócios. E segundo, é investimento em infraestrutura mesmo. A área rural é um exemplo. Se a gente pegar escolas públicas, é que a gente consegue ilustrar a dificuldade do cenário, né? Então, a pesquisa do CETIC mostrou que um terço das escolas usava alguma plataforma digital aí para usar educação online, né? Isso antes da pandemia, só um terço, é muito pouco. Aconteceu a pandemia e basicamente todo o Brasil teve que ter escolas pela internet. Na prática, como é que a gente fez? A gente deu um jeitinho. Aqueles que tinham alguma internet no celular conseguiram ter algum tipo de escola, homeschooling ou alguma coisa assim. Mas ali você vê realmente a diferença de quem tem internet e, portanto, consegue continuar indo para a escola, para quem não tem internet, e aí imagina, passar quase um ano sem ir para a escola. Falando sobre essa questão de infraestrutura, se não me engano, há no Congresso Brasileiro projetos analisando principalmente a situação do fundo que as operadoras têm que destinar ali 1% do valor arrecadado para justamente disponibilizar internet de graça ou internet a baixo custo. Como você vê esses projetos que estão no Congresso e, atualmente, se isso de fato tem alcançado a população que precisa? Olha, o fundo FUST, em especial, ele é uma boa ideia que nunca funcionou. O que acontece? A gente coloca dinheiro lá dentro, mas na hora de executar esse dinheiro, a gente nunca consegue um acordo para que esses fundos sejam usados para melhorar a conectividade. Né? Às vezes vai ter gente que vai querer usar para pagar multas, outros vão querer usar para serviços que tenham mais valor comercial, e o objetivo do fundo é justamente universalizar a conectividade. Eu adoraria pensar que o FUST vai resolver esse problema, mas o que a gente vê aí da última década, mesmo agora com a reforma que aconteceu recentemente, é que é muito difícil utilizar esse fundo. Ele é uma boa ideia, mas na prática ele não tem resolvido o problema. Quem resolve o problema é essa mistura público-privada, onde o Estado ele coloca estratégia, infraestrutura, onde as empresas de telecomunicação levam a internet como serviço, onde a gente gera valor, a gente vê os bancos aí, né, com a economia digital, gerando valor para essa internet, e aí você vê uma diminuição do preço e um acrescimento, né, e um aumento dessa população conectada. Mas o FUST, infelizmente, ainda não consegue ser usado para isso. Fábio, ainda falando sobre infraestrutura, eu quero tocar num assunto que, claro, em pouco tempo a gente deve ter o leilão do 5G e a promessa é revolucionar a internet no Brasil. Tanto para chegar em locais que ela não chega hoje em dia, então dessa parcela da população que a gente vem falando bastante, tanto para automatizar máquinas, revolucionar a própria indústria. Dá para a gente sonhar mesmo com isso?
O 5G não é igual ao 4G e não é igual ao 3G para a gente, né? O que é o 4G? O 4G ainda não está em toda a cidade, não está nas áreas rurais. Cresceu muito, mais de 90% das áreas tem de vez em quando 4G, mas não dá para dizer que o Brasil é 4G, quiçá dizer que ele é 5G. Onde é que o 5G vai chegar? Ele vai chegar dentro da fábrica, dentro do aeroporto, ele vai chegar em alguns lugares onde o 5G ele consegue ter valor rápido. Mas essa experiência da Coreia, de você ter internet super rápida nas cidades, ainda deve demorar algum tempo. E o principal motivo de você ter que esperar, é porque custa muito caro de você colocar antenas e as cidades têm uma legislação muito avessa a você expandir a antena. Ainda é difícil de fazer isso daí. Então, eu não creio que o 5G chegue tão rápido. Vai acontecer o leilão, vai acontecer um 5G. Mas a gente está falando aí desses 30% sem internet, esses 30% não é pelo 5G que a gente vai conectar eles. E como você enxerga essa disputa do mercado, justamente pelo Brasil? A gente tem empresas chinesas, obviamente, de olho aqui, tem os Estados Unidos, claro, preocupado com essa força chinesa no mundo atual. Isso ajuda justamente a gente escolher a melhor proposta, a termos a melhor proposta aqui no Brasil? O mercado de telecomunicação ele é um mercado de escala. Então, você vai trabalhar com empresas que são gigantes. Ter mais competitividade nesse cenário é sempre positivo. O que a gente precisa? Que a gente tenha uma Constituição forte, proteção de dados, segurança de dados. A gente precisa que tenha um marco regulatório forte e uma regulação forte. A Anatel tem um papel central nisso e faz um bom trabalho. Eu diria que excluir uma empresa simplesmente porque ela é do país X ou Y, na verdade, a gente está falando muito mais de um debate que não é sobre conectividade, trazendo ele para a conectividade. Conectividade é uma questão de escala. Quanto maiores as empresas e maior a competição, em geral, melhor a qualidade da internet e mais baixo o preço. Isso significa inclusão. Falando agora um pouco do cenário atual, justamente provocado pela pandemia do coronavírus, em que o distanciamento social foi aplicado para justamente deter o contágio do novo coronavírus, inúmeras empresas adaptaram o sistema de trabalho presencial para o home office. Esse fato é benéfico para quem? Para o Brasil, principalmente, para as empresas, somente para o funcionário. Como você vê esse ambiente de home office? E tirando as grandes capitais, em que há a possibilidade de você ter uma internet rápida, isso dá para a gente explorar em outras cidades também o home office ou é algo que fica nas metrópoles? Olha, o home office ele veio para ficar. Você já tem em São Paulo, o governo que regulamentou isso. A gente vê uma judicialização nos tribunais sobre essa prática. A gente quer que o home office fique. O que a gente não pode fazer com o home office? Aceitar que só pode ser home office. Então, a gente não tem que pensar que tem que possivelmente ser home office também. Isso significa que todo mundo da sua equipe tem que ter internet suficiente para participar. Senão você vai participar sem vídeo ou vai, daqui a pouco, tá hora trabalhando, hora não, por causa da internet. A mesma coisa vale para a educação, né? Faculdades, escolas terem essa versão digital é bom. O que a gente não pode fazer é esquecer desse 1/3 das pessoas que não têm internet. O teletrabalho é bom, ele tem vários usos. A gente vê em outros países que esse sistema híbrido ele traz benefícios. Agora, se a gente desenhar só para a internet e não também para a internet, a realidade no Brasil é que você vai acabar excluindo muita gente. Não pode seguir esse caminho. E ainda olhando esse cenário atual, dessa maneira que a gente está vivendo hoje, apressadamente, muitos tiveram que se tornar online ao invés de offline, justamente pela obrigação de ficar em casa, então de fazer atividades que se imaginava que num futuro próximo seriam online e hoje já são, como até a medicina, o teletrabalho, como você mencionou. Você acredita que a gente adiantou os processos? Isso é perigoso? Isso não é perigoso? Como você enxerga isso? Quando deu uma epidemia em 2007 na China, eles adiantaram muitos processos de fazer processos híbridos. O que significa híbrido? Que tem online e tem offline, tem pela internet e sem internet. Agora a gente teve essa experiência no Brasil, onde a gente viu que muitas das coisas que a gente fazia presencialmente, a gente pode fazer agora online. Defensoria Pública, por exemplo, vários aplicativos excelentes de defensoria sendo utilizados. Qual que é o risco e qual que é a possibilidade? Se você planejar, se você fizer direitinho, você tem o benefício dos dois mundos. Agora, se você só escolher a substituição, aí você tem problemas. Vamos pensar não no quem tem mais internet, mas vamos pensar em quem tem menos internet.
letramento digital, um bom celular, um bom computador, um espaço na casa para você trabalhar. Olha a quantidade de coisas que você tem que ter para poder trabalhar em casa. É bom você fazer isso? É bom. Só que você tem que fazer uma integração da sua equipe com calma, pensando sempre no funcionário e na sociedade. Ainda falando sobre essa situação inusitada, esse adiantamento das coisas traz a preocupação com a segurança, principalmente. A gente tem o Marco Civil da Internet, tem já a Lei de Proteção de Dados em funcionamento já. Como você analisa esses dois projetos e a preocupação, claro, das pessoas em entrarem nesse mundo da internet, principalmente aquelas que não estavam tão online, e a segurança dos próprios dados, coisa que muita gente ainda não entende, a importância dos seus dados, né? A gente tem que lembrar a todo momento de que esse letramento digital ele é contínuo. Então, o Brasil ele tem bons marcos regulatórios. O Marco Civil da Internet é um exemplo internacional. Agora, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Recentemente, nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A gente está caminhando bem na regulação, mas há um esforço contínuo de você fazer uma educação das pessoas. O que a gente viu na pandemia? Crescimento de crimes cibernéticos, né? Esse golpe do WhatsApp, por exemplo. Então, o crime sai da rua e vai para a internet. Como é que você se protege disso? Não compartilhando aquele PIN code que chega por SMS, cuidando bem da sua senha e coisa assim. Então, tem um processo de educação contínuo com a população. Mas tem outro que é ser feito com as empresas. Então, toda empresa ela tem um bom recurso dos seus dados, uma boa gestão dos seus dados, é essencial para que, quando ela tiver com os dados de alguém, esse dado não seja vazado ou que esse dado não seja utilizado por um hacker, alguma coisa assim. O caminho ele é lento. O Brasil não está ruim, mas a gente tem que lembrar que é investimento pesado a todo momento em educação, em fiscalização das empresas, em promoção de um ecossistema que seja saudável. Senão, quanto mais digital o ambiente for, maior a sensação de insegurança. E essa sensação de insegurança é péssima para todo mundo. Fábio, a gente já está encaminhando para o nosso final, mas eu queria antes fazer uma última pergunta para sua análise sobre justamente esse futuro da internet aqui no país. Você já deu algumas dicas e alguns toques do que você imagina para o futuro, mas como você encara esse trabalho que nós, como sociedade e também o governo, tem de trazer a infraestrutura, então, como ela virá, e também do próprio internauta, como ele vai mudar ou como ele se tornará daqui para frente? A internet ela permite a sociedade ficar mais horizontal. Ela dá a possibilidade de educação, ela dá a possibilidade de você cuidar de alguém, de comunicação. Olha aí os aplicativos, a gente fala muito mais com a família hoje do que antes que você tinha que pagar pulso ou DDD, DDI, né? Então, a internet ela tem que ser pensada como uma obrigação que todo mundo tem que ter. Levar a internet é o primeiro ponto, conectividade. A gente tem que conectar essas 30% de pessoas que estão fora da internet, é uma obrigação que a gente tem, é uma dívida. E para essas outras 70% que estão, a gente tem que dar serviço e educação. Ou seja, você tem que ter acesso à internet e isso gerar um grande valor para você. Isso envolve investir em inovação, isso envolve investir em economia e isso move muito dinheiro e permite muito crescimento do país enquanto economia. Então, uma agenda para investimento no país, com certeza, é investir em conectividade. Fábio, eu quero agradecer demais a sua participação aqui conosco no Estúdio News. O prazer é sempre nosso, é um grande prazer estar aqui. Forte abraço e até uma próxima, Fábio.